pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Aleluia. Você pode dizer para o teu irmão: prepara que hoje a tua vida vai mudar. Porque quando nós nos expomos à palavra de Deus, nós somos transformados. Amém? Se você não se dispor à palavra de Deus, você vai sair do jeito que você entrou. Mas se você confiar que essa palavra pode transformar a tua vida, Ele vai fazer hoje isso. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Podeis assentar. E essa palavra, ela teve uma confirmação. Eu recebi um dia uma ministração de uma irmã. Eu nem tudo que eu recebo de irmãos, eu abro, porque o meu celular fica com pânico, né? Dá uma pane lá, eu não consigo, trava e que eu não consigo nem abrir nada. Mas eu sempre peço para o Espírito Santo me ajudar a abrir o que tem que ser aberto, amém? E tem dado certo. Tudo que eu abro, Deus fala comigo e Deus dá a sua mensagem. E uma dessas ministrações, veio para mim e eu fui impactada com a ministração. E eu guardei isso. E eu falei, a hora certa eu vou passar para a igreja. E nessa semana, Deus usou outro vaso de Deus, me mandou uma mensagem: pastora, Deus tem uma palavra para ser lançada para a igreja. Eu falei, amém, é hoje. Amém, você crê? Amém. Que é hoje que você está preparado para receber essa palavra? Amém. Aleluia. E essa palavra tem a ver com o que nós estamos passando hoje, né? A situação nossa de país, porque nós sentimos, né? Às vezes a gente fala assim, eu não quero saber não de política, não quero saber de nada, mas quando acontece alguma coisa relacionada às políticas públicas ou às políticas que acontecem no nosso país, nós sentimos, né? A greve dos caminhoneiros, quanta diferença fez na nossa vida. Como nós precisamos desses homens, dessas mulheres que trabalham, que sofrem, que estão lá dia após dia, fora das suas casas, e estão fazendo esse Brasil melhor. Amém, irmãos? E aí, a gente viu, e eu vi, porque nós temos essa potência na nossa mão, que é as redes da internet, né? O WhatsApp, o Face. Quanta coisa foi colocada, quanta coisa que a gente ouviu falar, ou que a gente compartilhou. Só que a gente, às vezes, esquece de fazer o principal. E hoje Deus deu essa palavra para nós, para que nós possamos mudar de estratégia. Amém? Para que nós possamos realmente saber que Deus é o Deus dessa nação. Deus é o Deus dessa nação. E para Ele ser o Deus dessa nação, os filhos deles têm que clamar. Os filhos deles têm que acordar. E nessa ministração que eu recebi, de uma missionária coreana,
ela conta, não sei se vocês receberam, pode ser que sim, que na Coreia, depois da Segunda Guerra Mundial, 80% dos coreanos ficaram na miséria. 80% dos coreanos ficaram na miséria. E naquela época, 3% da nação era cristã. E ela conta que tem um ditado coreano que diz assim, que barriga com fome, o coreano vira assaltante ou criminoso, porque ele está com fome. Isso é um ditado popular deles lá. Só que esses 3% de cristãos fizeram diferença naquela nação. Eles começaram a acordar de madrugada, a se juntar para orar pela nação. 80% de miséria, de pobreza. A gente passou um tempo aí difícil, mas não foi miséria, né? Muitos tiveram. A gente viu como a gente não está preparado para ter pouco, né? A gente tem tanta fartura e quando tira um pouco, a gente fica, às vezes, sem saber o que fazer. Mas esses coreanos começaram a orar de madrugada e a clamar e a pedir para que o governo fosse sábio, para que Deus desse direção para esses governos. E o governo de lá não era cristão. Naquele tempo, a Coreia não tinha tantos cristãos. Hoje eles têm muito mais, são 33% de cristãos. Mas, naquele tempo, 3% era pouco. Eles começaram a orar. E em 1 Timóteo, vamos ver em 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 2, de 1 a 3, diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Esses cristãos tomaram a posição correta. Foram aos pés do Senhor clamar por uma nação justa. Para que esse governo que tivesse ali, tivesse a direção de Deus, tivesse a sabedoria de Deus. Nós, hoje, somos mais ou menos 200 milhões de pessoas. 80% de cristãos aqui no Brasil. Era para estar um Brasil diferente, não é mesmo? 80% de cristãos no Brasil. Éramos para a gente ser um país de primeiro mundo, com tanto de cristãos. Eu só estou me incluindo nesse ponto. Quantos aqui oram pela nação,
por Ubatuba. Quantos aqui oram? Nós acostumamos a vir à presença de Deus para pedir sempre bênção para nós. Isso é lícito, a Bíblia fala que a gente tem que fazer. A gente às vezes esquece que o governo, que o prefeito, que o governador, que os vereadores, todos que estão ali precisam de oração. Precisa das nossas intercessões. Porque nós temos autoridade na boca, irmãos. Só que muitas vezes nós usamos a autoridade só para nos abençoar. Nós esquecemos que se hoje tem 40 milhões de pessoas, e no Brasil na pobreza, 45 milhões de pessoas na pobreza, a culpa não é só dos políticos. A culpa é nossa também. Porque nós sabemos reclamar. Eu vi um monte de reclamações. Porque isso, porque aquilo. Se a gente tivesse orado por esses caminhoneiros, tivesse dado certo todas as reivindicações, certo, o que eles quiserem, eles conseguiram lá algumas coisas, mas eles não conseguiram abaixar o preço da gasolina para nós. Porque se nós clamássemos, o governo iria fazer o que a igreja clama. A igreja tem que sair do patamar de pedir. Eu quero um carro, eu quero saúde, eu quero dinheiro no banco. Eu quero. Mas vamos pedir. Nós queremos que a nossa nação seja uma potência. Em 20 anos, a Coreia, do 4º país mais pobre do mundo, eles passaram a 12º país de potência mundial. 20 anos. Quantos anos nós estamos nessa pobreza? Cada vez mais o país está sendo pobre. Por quê? As igrejas estão cheias de pessoas que querem o carro do ano. Querem casa com piscina. Querem a bicicleta do ano. Nós sempre queremos de Deus coisas, mas em nome de Jesus, que nós possamos, como igreja, interceder pelos nossos governantes, seja ele qual for que estiver lá. Vamos aproveitar agora as eleições, vamos começar a clamar: Senhor, coloca pessoas da tua direção lá. Independente de quem for, e quem entrar, a gente vai orar também. Porque na palavra conta lá em Isaías que Ciro era o rei da Pérsia. Ele não era rei de Israel, ele era rei da Pérsia. E Deus usou ele para ajudar os judeus a saírem do cativeiro. Deus usa o rei que Ele quer. Deus faz o que Ele quer. Só que nós, como cristãos, nós temos que nos levantar em oração, em clamor, para pedir. E esses coreanos,
lá, diz que até hoje, a maioria das igrejas lá, eles oram primeiro pela nação, depois por pessoal, pedir coisas para eles. Oh Deus, que nós possamos começar a sair do nosso conforto, a sair da nossa, eu não posso fazer nada. Nós podemos, nós temos autoridade em Cristo Jesus. Ou Jesus vai fazer diferença na nossa geração, ou vai fazer diferença na geração da minha neta. E vai fazer também diferença na vida dela. E Deus, quando deu essa ministração dessa missionária para mim, e eu estava passando por foi nesse semestre, eu estava passando por um momento difícil. Nós estávamos passando por um momento difícil. E eu tinha proposto para Deus, eu falei, Deus, eu vou começar. Eu tinha deixado de orar de madrugadas. E no dia que eu falei, eu vou começar a orar de madrugada. Aí veio isso como confirmação. A madrugada. Os coreanos oravam de madrugada. A madrugada tem alguma coisa. Quantos que se prostituíram nas madrugadas e se prostituem nas madrugadas? Quantos que se drogam nas madrugadas? Quantos que perdem a vida na madrugada? E você, quantos de vocês saíram da madrugada? Levanta a mão. Por que não agora ganhar a vida na madrugada? A tua vida está difícil? Começa a orar. Começa a buscar. De dia eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas, mas à madrugada você dorme. Começa a buscar. E Deus deu aqui. Josué 6,15. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Jericó caiu porque o povo na madrugada rodearam a cidade. Você quer ver as muralhas cair da sua vida? Começa a orar de madrugada. Primeira Samuel. Primeira Samuel 5. A partir do versículo 2 ao 4. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom. E a puseram junto a Dagom. Dagom era o deus lá dos filisteus, né? Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, aqueles que serviam o dragão, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor.
E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Você quer ver o inimigo cair da tua vida, na vida do teu marido, na vida dos teus filhos, na vida da tua finança? Começa a orar de madrugada. Começa a buscar. Quantos aqui fazem turnos de madrugada no tabernáculo? Olha, não deu 5, hein? Não deu 5. Vamos começar a levantar. Deus preza aquele que faz um esforço para estar na presença dEle. Porque nós somos acostumados, nós brasileiros somos acostumados a viver no ritmo de micro-ondas, né? Para hoje, para agora. Tudo na mão. Tem que acontecer. Só que Deus, Ele vê o nosso esforço. O quanto nós estamos nos esforçando para estar na presença dEle, para buscá-lo, para querer fazer a vontade dEle. Se fosse fácil fazer a vontade de Deus, nós estaríamos hoje, né? Muito melhor. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Para fazer realmente a vontade de Deus, nós temos que nos esforçar. Nós temos que ir. Nós temos que nos propor, nos determinar, fazer propósitos. Marcos 1:35. E levantando-se de manhã muito cedo, ainda estando escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Este que se levantou de manhã, Jesus. Jesus é o nosso maior modelo. Nós temos que começar a fazer com que realmente Deus ouça, Deus coloque a sabedoria dEle nos nossos governos, na nossa casa, na nossa igreja. E para que isso aconteça, nós temos que orar pelos nossos governantes, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Oh, bênção! Você crê que se você se propor, Deus está lá
te ouvindo. Não tem como ele não ouvir. Ele fala aqui na palavra dele. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Que em nome de Jesus, que nós como igreja Ágape, eu estou falando aqui para as igrejas nossas de outra cidade, de outro país, que nós possamos orar pelos nossos governantes, que nós possamos orar pelas nossas famílias, que nós possamos orar por tudo que nós temos, porque o Senhor vai ouvir as nossas orações. Deus, Ele ama aqueles que têm realmente e reconhece que só Ele pode socorrer a nossa causa. Só Ele pode socorrer o Brasil na situação que está. E assim nós vamos orar também para aqueles que estão descobrindo as corrupções, para que realmente descubra tudo e faça uma limpa neste Brasil, para tirar a nossa cultura de país que é sugado, é tirado, tudo que nós ganhamos. Que isso vai refletir na tua casa, vai refletir nos teus negócios, vai refletir na tua vida. Em nome de Jesus. Que essa palavra entre no seu coração e faça diferença hoje na tua oração, de você colocar as prioridades nas tuas orações, para que a gente possa ver um Ubatuba melhor, um estado melhor, um país melhor. Em nome de Jesus. E assim eu vou chamar meu marido, porque ele esteve na Coreia. E ele vai aqui, há muitos anos atrás, ele foi chamado para estar ali na Coreia. E eu sei que ele vai ministrar em nosso coração o que ele recebeu lá, para que a gente possa interceder com autoridade e poder. Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Tremenda a palavra do Senhor. Aleluia. Por que será que o próprio Senhor Jesus Cristo se levantava de madrugada para orar? Não é? Jesus se levantava de madrugada para orar. Já tinha total intimidade com o Pai, mas ele passava um tempo orando com o Pai. Eu creio que essa palavra vem em boa hora. A gente pode mudar as coisas. Eu estava refletindo aqui enquanto a pastora pregava que realmente o Brasil, a nossa geração, mas o Brasil não passou por uma guerra mundial. O Brasil não tem terremotos, vulcão, furacões. O hemisfério norte agora começa o ciclo dos furacões, né? A gente não tem nada disso. A gente tem um país continental com clima temperado, tudo para ser próspero, tudo para dar certo. Não adianta ficar reclamando, está na hora da gente entrar na brecha e começar a orar. Amém? Deus fala, eu olhei para esse povo e procurei um homem que estivesse na brecha por essa nação e não achei ninguém, Deus fala. Mas agora Ele vai achar, em nome de Jesus. A gente pode começar. Glória a Deus. Quando eu estive na Coreia, alguns anos atrás, eu fui como membro do Conselho Apostólico Brasileiro, nós fomos numa delegação para um evento na Coreia. O evento foi justamente na igreja do Paul Young-cho, que depois ele passou a se chamar David Young-cho, uma igreja muito grande na Coreia. Eu fui visitar a montanha de oração que a igreja tem. Ela tem
É uma montanha realmente e tem pequenos casulos, são pequenos, como se fossem túmulos, mas não é tão pequeno, é alguma coisa assim de 70 centímetros de largura por 1,5 metro de profundidade, e você não consegue ficar em pé ali dentro, porque a ideia não é ficar em pé ali dentro, você fica deitado ou ajoelhado. Cabe uma pessoa ali dentro. Tem uma porta de alumínio, com uma veneziana, e uma lâmpada ali dentro, só tem isso. E os coreanos, eles vão e ficam lá, dias, ou semanas, ou horas, conforme o voto que ele fez com o Senhor. É um povo acostumado a orar. Mas o que é tremendo é isso, que eles começaram a orar pelo país. A ciência moderna, os cientistas falam que o que mudou a Coreia foi a educação. Foi a educação, eles investiram na educação. Mas a gente sabe que o que mudou a Coreia foi a oração. Foi a oração que fez com que eles tivessem a prioridade certa, os governantes. Vamos ativar isso? Amém? Eu creio que Deus pode levantar aqui um exército de intercessores. E interessante o modelo do Senhor, a oração da madrugada. Essa é a mais difícil. E se eu pedir hoje para o Espírito Santo que Ele acorde você de madrugada, e se Ele te acordar, você levanta da cama? Posso pedir isso? Começando por mim, Senhor. Pode apagar as luzes agora, a gente vai entrar em guerra. Em nome de Jesus, Senhor, por essa palavra que foi pregada, Senhor, porque o Senhor disse, Pai, que a palavra que sai da Tua boca não volta vazia, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor quer ativar. Senhor, o Senhor Jesus pôde mudar a história da humanidade com 12 homens, Senhor. Eu sei que o Senhor pode mudar a história da nossa cidade, da nossa nação, com uma igreja, Senhor. Na verdade, eu sei que muitas igrejas já fazem isso, Senhor, mas eu peço que o Senhor acenda um estopim santo aqui nessa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Pai, o Senhor determinou, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, e orar, e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, e sararei a sua terra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, desperta-nos, Senhor. Nós queremos agora deixar todo egoísmo, Senhor, porque nós sempre buscamos a Ti para pedir para nós, no máximo para nossa família, Senhor, mas em nome de Jesus, nós queremos agora um despertar, Senhor, nós queremos colocar primeiro, Senhor, a nossa nação, primeiro os nossos governantes, Pai, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, como o Senhor disse na Tua palavra, Senhor. Nós queremos aprender a prioridade, Senhor. Queremos orar primeiro pelo nosso país, valorizar o nosso país, Senhor. Nós somos ensinados, Pai, nós aprendemos a desprezar o nosso país, Senhor. Nós sempre falamos que o nosso país é pior, é infeliz, é corrupto, é miserável, mas eu vou reverter isso em nome de Jesus Cristo, porque é Satanás que quer colocar baixa estima em nós, tanto na nossa vida pessoal, como pelo nosso país, em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço pelo Brasil. Eu te agradeço, Pai. Muitas vezes nós falamos, se nós fôssemos colonizados pelos franceses ou pelos ingleses, repreendo isso em nome de Jesus. Se nós fomos colonizados pelos portugueses, é porque o Senhor desejou assim, Senhor. O Senhor permitiu que assim fosse, Senhor. Louva a Deus por Portugal e pelos portugueses. Louva a Deus pelo Brasil, Senhor. O Senhor nos deu um país lindo, imenso, próspero, fértil, um país bonito, Senhor. Nosso povo é um povo lindo, Senhor. É um povo amável, Senhor. É um povo carinhoso. O nosso povo é um povo sensível, Pai. E agora, Pai, eu intercedo pelos nossos governantes, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de cegueira, todo espírito de corrupção, todo espírito de violência, em nome de Jesus, nos nossos governantes, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor tire o véu de incredulidade, de dureza de coração, de cada um dos nossos governantes, Pai. Nós queremos bombardear o céu de bronze que está sobre essa nação, Senhor. Eu profetizo, Senhor, prosperidade para o nosso país. Aleluia.
Em nome de Jesus, Pai, nós estamos agora nos comprometendo, Senhor, como teus filhos, nós queremos entrar na brecha por nossa nação, Senhor. Ó Espírito Santo, eu te peço uma coisa agora, Senhor. Eu te peço, Senhor, acorda cada um de nós. Ó Espírito Santo, que seja como um sinal, que nós não precisemos acordar com o nosso despertador, Senhor, mas que o Senhor nos desperte 1 minuto que seja antes do despertador, para que nós saibamos que foi o Senhor que quis, foi o Senhor, Pai, porque nós vamos levantar nossa nação com os nossos joelhos no chão, Senhor. Que o Espírito Santo do Deus vivo te dê agora um senso de responsabilidade, de urgência, para se colocar na brecha. Você vai saber que a sua oração é importante, você tem uma espada nas mãos, em nome de Jesus Cristo, e a nossa união vai fazer essa diferença no nosso país, e só então na nossa casa, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te toque, que ainda essa noite o Espírito Santo do Deus vivo acorde a mim e a você, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, você que tem carro, você que tem condições, que pode vir para o tabernáculo, vamos fazer isso, vamos fazer isso, para quem tem aqui que vinha a pé ou de bicicleta, nem é seguro ainda. Um dia nosso país vai ser seguro. É uma coisa que a gente sempre vê nos programas, os brasileiros nos outros países, uma das razões que os brasileiros fogem é segurança por causa da violência. Ainda não dá para você vir, mas dá para vir de carro. Se você vem de carro, vamos começar a acender esses turnos da madrugada aqui. Amém? Quem não pode vir de carro, amém, é lá na sua casa mesmo, mas o importante é que o quarto de guerra foi decretado aberto, o quarto de guerra está aberto na sua vida, na sua casa, você é um general, amém, aleluia, fala para quem está do seu lado, você está convocado, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. A gente começa orando pelo Brasil, depois ora pelo estado de São Paulo e ora por Ubatuba. E se Deus colocar mais alguma nação, claro, você ora. E depois a gente ora por nós. A gente vai inverter. A gente vai ver a diferença. Amém? Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa palavra que vai me tirar da cama. Aí alguém podia falar, mas essa palavra podia ter vindo no verão, né? Justo no inverno. Ô glória! É para a gente mostrar que a gente não tem problema para servir ao Senhor. Amém! Glória a Deus! Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.